Bem-vindo ao Giro pela Lição. Hoje, dia 28 de maio de 2021, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação da semana e indicar algumas dicas para você que é professor da Escola Sabatina ou mesmo que não seja professor, mas que se interessa em se aprofundar um pouco mais no conhecimento do assunto da lição. A lição da Escola Sabatina, e eu tenho aqui em minhas mãos a lição de professor, talvez aí não dê para vocês enxergarem que essa aqui é uma lição de professor adulto. Ela tem um destaque, além de todos os dias da semana, do estudo adicional da sexta-feira, a lição ela tem um resumo da lição. E o resumo da lição, no caso, na lição de professores, está entre as páginas 118 e 121. Então, o que tem no resumo da lição? O resumo da lição ele vem dividindo-se em 3 tópicos, 3 partes: o esboço, o comentário e a aplicação para a vida. Então, eu quero sugerir para você que é professor da Escola Sabatina e que vai dirigir a sua classe amanhã, que ao invés de você vir desde o sábado à tarde, passando pelo domingo, origens, segunda-feira, o sábado antes do Sinai, terça, sinal da aliança, quarta, sinal de santificação, quarta, né? Quinta, lembrando do sábado, e sexta, estudo adicional, talvez nem tenha tempo suficiente, porque dos 55 minutos que a gente tem em unidade de ação, 35 minutos devem ser destinados para a lição, 10 minutos para a confraternização e outros 10 minutos para a promoção das atividades missionárias da classe. Então você, como professor, vai ter 35 minutos para a recapitulação da lição, para trazer, para resgatar, junto com seus alunos e alunas, pontos importantes da lição da semana que não podem ser deixados por alto, tirar as dúvidas que possivelmente os alunos possuam e trazer novas informações que apenas no estudo da lição, e muitos alunos não têm a lição de professor, não foi possível absorver esses conhecimentos. Então o resumo da lição ele vem trazendo para mim e para você pontos importantes. Primeiro, o esboço do resumo. O esboço diz o seguinte: o sábado é muito mais do que mera porção de tempo. Lembrando que o tema da nossa lição da semana é o sinal da aliança. Durante toda a semana falamos a respeito do sábado. Então aqui no esboço tem esta frase, esse texto: o sábado é muito mais do que mera porção de tempo. É uma promessa de um relacionamento rico e salvífico com o Senhor. É um dia em que deixamos de lado tudo em nossa vida, exceto Deus, e reservamos um tempo para fortalecer nosso relacionamento com Ele. Então, isso aí faz parte da aliança. Deus, ele é o grande doador da graça. Ele estabeleceu uma aliança com seu povo. No contexto da lição, fala do antigo Israel. E nós, atualmente, somos o povo de Deus. Então, Deus ele faz uma aliança conosco, fez uma aliança conosco, uma aliança eterna. E essa aliança ela tem como função, como finalidade, estreitar o nosso relacionamento com Deus. E a lição vem dizendo justamente isso, que o sábado é o sinal exterior desta aliança, de que nós estamos em aliança com Deus, que nós estamos fazendo a vontade de Deus. O comentário da lição traz aqui um breve texto introdutório falando a respeito do sábado. Eu gostaria de compartilhar com você. O sábado só pode ser entendido se considerarmos sua gênese, ou seja, sua origem. O termo descanso, em Gênesis 2:3, deriva da forma verbal hebraica Shabbat, que significa repousar, celebrar, cessar, parar o trabalho, terminar, descansar, estar completo, guardar o sábado, observar. Então percebam que todas essas frases elas trazem esse sentido para a palavra hebraica, para o verbo hebraico Shabbat.
repousar, celebrar, cessar, parar o trabalho, terminar, descansar. Curiosamente, esse verbo está ligado à observância do Shabat semanal, sábado ou descanso observado no sétimo dia. Leia Levítico 25, verso 2, e aqui há uma sugestão, né, para ver Francis Brown, The Brown Driver Briggs Hebrew and English Lexicon, ou seja, léxico hebraico e inglês de Brown Driver Briggs. Então aqui é uma referência ao sábado. Nessa parte do comentário da lição, existem informações adicionais a cada uma das lições da semana. A lição de domingo, origens. A lição de segunda-feira, sábado, antes do Sinai. A lição de terça, sinal da aliança. Quarta, sinal de santificação. Quinta, lembrando do sábado. Eu destaquei aqui, e sugiro que você leia todos esses tópicos, mas eu destaquei aqui dois comentários, tanto da lição de segunda quanto da lição de terça. O sábado antes do Sinai. Os missiologistas reconhecem uma consciência hebraica entre os povos africanos. Missiologistas são aqueles especialistas em missões, em trabalhar com missões, com a igreja missional. W. Oliphant, um líder religioso africano nos primeiros anos do século XX, diz que, abre aspas, o sábado na Etiópia tem sido guardado desde os dias de Nimrod, cerca de 2140 anos antes de Jesus. Olha que informação potente. Isto é, 700 anos antes do nascimento de Moisés. Africanos ou os etíopes eram observadores do sábado desde os dias de Nimrod, filho de Cush. Então, Nimrod, filho de Cush, Cush era um dos descendentes, os cuxitas, né? Eram dos descendentes de Noé, filho, na verdade, Cush era filho de Cão, que era um dos descendentes de Noé. E aqui a referência é que lá na África, pelo menos 700 anos antes de Moisés, os cuxitas ou os etíopes, de descendentes, né, os ascendentes dos etíopes, já eram observadores do sábado desde Nimrod. A Bíblia fala em Nimrod, que era um poderoso caçador e que era então aí dessa descendência, né? Sinal da aliança. Certamente vocês guardarão meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, geração em geração. E aí eu fiz aqui um destaque. A pessoa que guarda o sábado com o espírito correto, portanto, demonstra que ela ou ele, que ele ou ela está em um relacionamento com Deus. O sábado, como sinal, comunica ao crente, em primeiro lugar, o conhecimento de que o Senhor é o seu Deus da aliança, e também indica que o Senhor santifica seu povo. O sábado funciona, em outro sentido, como um sinal. Serve como marca de separação, indicando para as pessoas de outras religiões ou para pessoas que não o guardam que existe uma relação única entre Deus e seu povo, observador do sábado. É lógico que, entendendo o sábado como parte da aliança, nós devemos também compreender que é impossível guardar este mandamento de forma mecânica, apenas, né, de acordo com a letra da lei, sem considerar o fundamento principal da lei, que é o amor, sem considerar o relacionamento com Deus. Pouco adianta nós sermos obedientes se não há relacionamento com Deus. A função da lei, a função da aliança é estreitar esse relacionamento com Deus, entre Deus e o homem, que foi perdido, que foi quebrado com o pecado. E que justamente Jesus Cristo, ele veio para restaurar, para resgatar, para religar o homem a Deus por meio da aliança. E por fim,
a aplicação para a vida. Eu gostei aqui, eu gostaria só de destacar esses 2 pontos do comentário. Você vai ter a oportunidade de explorar melhor esse ponto, que é o comentário da lição. Gostaria de chamar a sua atenção para uma estratégia que pode dar muito certo amanhã na hora de você estar dirigindo a sua classe, se você for dirigir a classe ou se for passar a lição geral, que enfatizar estas 10 perguntas da aplicação para a vida diária. Porque essa seção do comentário da lição, do resumo, quer dizer, da lição, nos ajuda, sobretudo, a dinamizar a unidade de ação, ajuda também a gente refletir sobre pontos que a lição tratou durante a semana, porque aqui há perguntas, questionamentos que nos levam à reflexão e nos levam a resgatar os conhecimentos que nós já adquirimos durante a semana. E também é uma forma mais leve da gente poder trabalhar no momento ali da classe, no momento da lição, visto que estas perguntas induzem aos participantes da unidade de ação da escola sabatina a interagirem com o professor. Então, não é o objetivo o professor ficar ali 35, 40 minutos falando só ele. A ideia é que possa permitir que os alunos também falem, para que eles explorem os conhecimentos adquiridos, para que esses conhecimentos sejam consolidados e, principalmente, perguntas que têm relação com a aplicação desses conhecimentos à nossa vida cotidiana fazem com que nós possamos resgatar esses conhecimentos em momentos de crise. Todo momento a gente está sendo desafiado pelo mal, pelo pecado. Então, a introdução aqui da aplicação para a vida diária diz assim: a lei de Deus diz que o sábado deve ser santificado e que não devemos trabalhar nele. Os hebreus levaram essa ordem muito a sério. Levaram tão a sério a ponto de estabelecerem pequenas reinterpretações da lei, adicionando ao conhecimento bíblico aquilo que o conhecimento bíblico não havia dito. Para vocês terem uma ideia, o que os fariseus faziam. Fariseus e outros mestres da lei enfatizaram que carregar um fardo era considerado trabalho. E o que eles delimitaram, consideraram como fardo? Para evitar mal-entendidos, eles foram muito específicos sobre o que era um fardo. Um fardo era alimento equivalente ao peso de um figo seco. Então, era um fardo. Então, o fardo, segundo os fariseus e os mestres da lei, não deveriam ser levados no sábado. Então, o fardo era equivalente a um figo seco. O fardo era equivalente a vinho suficiente para misturar em uma taça, leite suficiente para um gole, mel suficiente para colocar sobre uma ferida e etc. Então, uma coisa que eu e você precisamos tomar cuidado, e amanhã, quando você que é professor e eu também, é importante que a gente destaque isso. O sábado, ele não foi feito por causa... O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado ele foi feito por causa do homem. O sábado ele é um santuário no templo. É um memorial que faz com que nós possamos refletir que Deus é o nosso Criador, que Deus é o Deus da aliança, que Deus é o Deus da graça. Portanto, a vida, o bem-estar humano, segundo os reclamos de Deus, devem ser resguardados no dia do sábado, que é um sinal de aliança, de relacionamento com Deus. Por isso, todos esses ensinamentos extra-bíblicos que os fariseus e os mestres da lei introduziram na lei, que é a lei de Deus, o mandamento do sábado não falava nada disso daqui, que era proibido carregar um fardo, e que o fardo era equivalente ao tamanho de um figo seco, de uma taça de vinho, de um gole de leite, de um pouco de mel. São ensinamentos humanos que foram introduzidos nas Escrituras e que fizeram com que muitas pessoas reconhecessem, sim, o sábado como um fardo difícil de carregar, difícil de observar. Basta a gente ver isso
nos relatos que falam sobre a vida de Cristo, dos embates que Jesus Cristo teve com os fariseus, porque consideravam que era mais importante a guarda mecânica, descontextualizada do amor no sábado, do que fazer o bem, salvar as pessoas, libertar os cativos do pecado, da escravidão do pecado, da doença, da possessão demoníaca. Então, todos esses ensinamentos que Jesus trouxe, que Jesus resgatou, têm conexão com o grande fundamento da lei, que é o amor. E trabalhando cada uma dessas 10 perguntas, eu não tenho tempo aqui suficiente para poder ler as 10 perguntas, mas são 10 perguntas muito potentes, e que se você ler com antecedência e trabalhar essa ideia, e levar diante da sua classe estes questionamentos, você, juntamente com o que já foi estudado na lição durante a semana, vai ter um potente material para dinamizar a sua classe e para ter uma excelente recapitulação da lição amanhã. Então fica aí a dica para você, para que você possa usar essa ferramenta que é o resumo da lição, principalmente essa parte da aplicação para a vida. Não se esquecendo de que essa parte de aplicação para a vida é para você levar os alunos a refletirem e tomar uma decisão de colocarem em prática esses ensinamentos na sua vida diária. A partir deste ponto, a partir deste momento, que é o momento da recapitulação da lição. Então, um apelo que você pode fazer para os seus alunos em relação à aplicação para a vida desses conhecimentos da lição é para que durante a semana eles possam, no poder do Espírito Santo, colocar esses ensinamentos em prática. Fica aí a dica para você. Eu gostaria de orar por você que é professor, orar por você que é aluno, para que Deus ele dirija sua mente na compreensão desse assunto aqui da lição. Amanhã, para quem é diretor da Escola Sabatina, na classe dos professores, que vai ser um ponto importante para poder fazer esses destaques e direcionar o trabalho dos professores para as unidades de ação. Quero orar com você nesse momento. Pai amado, nós agradecemos a Ti pelas bênçãos do Senhor e te suplicamos que Tu abençoes cada pessoa, cada filho, filha do Senhor que está nesse momento assistindo esse vídeo, cada professor da Escola Sabatina, professora, diretoras da Escola Sabatina, para que sobre eles e elas repousem o poder do Seu Santo Espírito e que façam da Escola Sabatina de fato o coração da igreja. Dinamizem a classe dos professores, venham dinamizar as unidades de ação, fazendo com que os alunos interajam, participem de forma inteligente, consciente, consolidando os conhecimentos que foram adquiridos durante o estudo diário da lição dessa semana e levando-os pelo poder do Seu Espírito a praticarem esses ensinamentos, a tomarem decisão para colocarem em prática nas suas vidas diárias. Nós te suplicamos Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você? Se você ainda não estudou a lição hoje, é o momento de fazê-lo. Quero convidar você a deixar o seu like nesse vídeo, a compartilhar o conteúdo do canal, que é muito importante para a divulgação do canal Mensageiro da Esperança e para a gente propagar a mensagem do Evangelho para todo mundo. Um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.